Se você pudesse resumir a imensa e complexa história da vida na Terra em um único dia de 24 horas, os humanos modernos, aqueles que chamamos de Homo sapiens, fariam sua entrada repleta de estrelas nos últimos 8 segundos, ou, para colocar de outra forma, somos recém-chegados neste vasto palco. Mas naquele instante fugaz, que, em termos de tempo real, representa cerca de 350 mil anos, a Terra mudou de maneiras que, para qualquer outro ser vivo, seriam quase inconcebíveis. Se você pudesse, de alguma forma, se transportar de volta ao exato momento em que nossos ancestrais fizeram sua estreia no grande teatro da evolução, o que você veria não se pareceria em nada com o que consideramos familiar hoje. Naquela época, o Homo sapiens era habitante exclusivo do continente africano. Eles permaneceram lá, quase imóveis no fluxo do tempo, sem se aventurar muito além de suas terras natais. Foi somente há aproximadamente 70 mil anos que nossos parentes anatomicamente modernos começaram a grande dispersão que os levaria a povoar o resto do mundo. Durante aquela longa estadia na África, nossos ancestrais teriam compartilhado a paisagem com uma fauna que, da nossa perspectiva atual, pareceria vinda de um sonho esquecido. Criaturas que, para o bem ou para o mal, não mais vagam ou respiram sob o sol deste planeta. Talvez, quando você imagina esse mundo antigo, você evoque imagens de tigres dentes de sabre espreitando nas sombras, ou estegodontes com sua silhueta peculiar, caminhando pesadamente pela vegetação rasteira. São visões evocativas, mas imprecisas. Esses animais, embora formidáveis, habitavam outras terras. Esses não eram os animais que os primeiros Homo sapiens encontraram em sua jornada inicial. Na verdade, muitos dos gigantes pré-históricos que normalmente associamos à antiguidade nunca pisaram na África ou já haviam desaparecido muito antes de nós aparecermos. Em vez disso, a África seguiu seu próprio caminho, diferente do resto do mundo. As criaturas extintas daquele continente não eram versões alienígenas e estranhas do que conhecemos, mas sim reflexos ampliados, ecos de uma linhagem que ainda persiste. Eles não eram animais de outra época, mas parentes perdidos daqueles que vagam pelas savanas e selvas hoje. Suas diferenças eram sutis, mas escondida nelas estava a chave para um mundo que, embora distante, ainda respira nas sombras de seus descendentes. Quando falamos de gigantes pré-históricos, é inevitável pensar imediatamente em dinossauros. O colossal Tiranossauro Rex dominando as florestas do Cretáceo, enormes saurópodes erguendo-se acima das árvores como torres vivas. Mas, no grande livro da evolução, o título de maior criatura terrestre já vista não pertence a um dinossauro carnívoro de dentes afiados, ou a um réptil pré-histórico de proporções inimagináveis. Em vez disso, recai sobre um mamífero, um parente dos elefantes modernos, cujo tamanho supera quase qualquer outro animal terrestre conhecido, o Paleoloxodon. À primeira vista, de uma distância segura, um Paleoloxodonte pode parecer apenas uma versão robusta e um pouco estranha dos elefantes atuais. No entanto, à medida que se aproximavam,
a escala se tornava avassaladora. Suas proporções eram tão diferentes que um ser humano próximo a elas pareceria um simples ponto na paisagem. Esse colosso não era apenas um gigante comparado aos elefantes que conhecemos hoje, mas, em termos de peso e tamanho absoluto, é considerado o maior mamífero terrestre que já andou na face da Terra. O Paleoloxodon tinha uma característica incomum que o distinguia à primeira vista: protuberâncias ósseas proeminentes no topo do crânio, o que lhe dava uma aparência mais imponente e, possivelmente, desempenhava um papel na distribuição de sua enorme massa craniana. Mas sua característica mais surpreendente era seu tamanho, que o colocava em uma categoria à parte dentro do mundo dos gigantes pré-históricos. Alguns indivíduos tinham mais de 4 metros de altura nos ombros, parecendo uma parede viva, e podiam pesar mais de 15 toneladas. Isso significa que ele não era apenas mais pesado do que qualquer terópode conhecido, incluindo os mais imponentes, como o Tiranossauro Rex, mas também era cerca de 50% maior do que o maior elefante africano que já existiu. No entanto, a história do Paleoloxodonte não se limita apenas ao seu tamanho colossal. Este gênero de elefantes era composto por múltiplas espécies que variavam muito em tamanho e habitat. Alguns indivíduos eram verdadeiros titãs, enquanto outros eram surpreendentemente pequenos em comparação, tornando este um caso fascinante de evolução divergente. Há registros fósseis de espécies insulares de Paleoloxodon que, tendo ficado presas em ecossistemas fechados com recursos limitados, reduziram seu tamanho drasticamente ao longo do tempo. Assim, em uma reviravolta inesperada da evolução, o gênero que abrigou o maior mamífero da história terrestre também deu origem a algumas das menores espécies de elefantes já vistas. Mas, se voltássemos no tempo para a época em que os primeiros humanos modernos estavam começando a explorar o mundo, a única espécie de Paleoloxodon que ainda vagava pelas planícies era o Paleoloxodon rex. Este colosso, testemunha do surgimento da nossa espécie, atingia uma altura imponente de aproximadamente 4 metros e 20 centímetros nos ombros e pesava até 15 toneladas e 300 quilos. Durante milênios, esses elefantes dominaram as paisagens da África e da Eurásia, desempenhando um papel crucial nos ecossistemas da época. Entretanto, como muitos dos gigantes do Pleistoceno, sua linhagem chegou ao fim, deixando apenas seus ossos como testemunhas de sua existência. Hoje, quando olhamos para os elefantes modernos, tão grandes, mas comparativamente pequenos em comparação com seus ancestrais, é difícil imaginar um mundo onde criaturas tão enormes vagassem livremente. No entanto, o Paleoloxodon não apenas existiu, mas prosperou em uma época em que os humanos ainda estavam dando seus primeiros passos na história. Búfalos gigantes. Quando se fala em megafauna extinta, a imaginação muitas vezes evoca imagens de mamutes cobertos de pelos ou felinos com presas afiadas como adagas. Entretanto, entre os colossos que antigamente vagavam pelas vastas planícies africanas, havia um bovídeo que, embora menos conhecido que outros gigantes pré-históricos, era uma verdadeira força da natureza, o Syncerus antiquus, mais conhecido como búfalo gigante.
Embora não tenha atingido a monumentalidade de um paleoloxodonte, esse bovino extinto não precisava ser o maior animal para ser um dos mais imponentes. De fato, os cínqueros antigos representavam uma combinação letal de tamanho, força bruta e armamento natural, tornando-o um oponente formidável até mesmo para os predadores mais ferozes de sua época. Com um comprimento corporal de aproximadamente 3 metros e uma altura de 1,85 m nos ombros, esse colosso da família dos búfalos era mais alto que a maioria dos alces modernos, animais já imponentes em sua própria categoria. No entanto, o que realmente o distinguia era sua impressionante massa muscular e sua estrutura óssea extraordinariamente robusta, características que lhe permitiam atingir um peso de até 2 toneladas e 200 quilos, tornando-o comparável em tamanho a um rinoceronte branco adulto. Mas sua aparência física não era a única coisa que inspirava respeito. Sua característica mais icônica, e possivelmente sua arma mais temível, eram seus chifres, 2 enormes estruturas ósseas que se estendiam por seu crânio com enorme largura. Em alguns indivíduos, a distância de ponta a ponta dos chifres pode chegar a 3 metros, transformando-os em verdadeiros arietes vivos. Esses apêndices colossais não eram meros ornamentos. Elas eram ferramentas de sobrevivência, armas letais com as quais o búfalo gigante podia se defender de qualquer ameaça. É fácil imaginá-lo em seu habitat, avançando com passo firme pela savana pré-histórica, com sua silhueta titânica delineada no horizonte. Seu corpo enorme e sua pele bronzeada o faziam parecer uma fortaleza ambulante. Seu temperamento, embora totalmente desconhecido, provavelmente não diferia muito daquele de seus parentes modernos. Se o atual búfalo africano, Cyncerus caffer, já é considerado um dos animais mais perigosos da fauna contemporânea, seu ancestral pré-histórico, de porte ainda maior e enorme força, deve ter sido um inimigo praticamente invencível. Poucos predadores ousariam desafiar um adulto em seu auge. Um único golpe de seus chifres era suficiente para fazer voar qualquer pessoa incauta que ousasse chegar muito perto. Entretanto, em um mundo onde a lei da selva reinava com punho de ferro, até mesmo esse titã provavelmente teve que lidar com ameaças constantes. Grandes felinos, como os primeiros leões e os antigos leopardos, caçavam os jovens e os fracos, e os primeiros humanos, armados com lanças e fogo, também os viam como um alvo temível e tentador. Mas, apesar de sua presença imponente e enorme força, os cínceros antigos acabou desaparecendo, deixando para trás apenas ossos espalhados e a sombra de uma linhagem que não sobreviveu à passagem do tempo. Seus descendentes modernos, o búfalo africano, embora menor, ainda herda sua ferocidade e instinto de sobrevivência, vivendo com outras espécies humanas. Aproximadamente 300 mil anos atrás, o Homo sapiens não era o único ser humano na Terra. Não éramos uma anomalia isolada num mundo de feras. Em vez disso, fazíamos parte de um mosaico diverso de espécies humanas, uma comunidade de hominídeos compartilhando o mesmo planeta, os mesmos recursos e talvez até uma história comum. Naquela época, pelo menos 4 espécies de Homo coexistiam na África: Homo sapiens, Homo naledi, Homo heidelbergensis
e Homo rhodesiensis. Isso significa que, embora nossos ancestrais diretos tenham começado a desenvolver ferramentas mais avançadas e expandido seu domínio sobre o meio ambiente, eles não estavam sozinhos nessa jornada evolutiva. Outros hominídeos também viviam em cavernas, exploravam rios e caçavam nas mesmas terras. Mas o que isso significou para a evolução da nossa própria espécie? A coexistência com outros humanos deve ter sido um fenômeno extraordinário. Embora cada uma dessas espécies tivesse suas próprias características anatômicas e culturais, é provável que seus caminhos tenham se cruzado em mais de uma ocasião. Imagine uma savana africana onde diferentes grupos humanos, com diferentes aparências e habilidades, observassem uns aos outros com uma mistura de curiosidade, medo e cautela. Talvez eles tenham trocado sons guturais, tentativas rudimentares de comunicação, ou talvez eles se evitassem, vendo-se como concorrentes na eterna luta pela sobrevivência. O Homo heidelbergensis, por exemplo, era um hominídeo robusto e forte, com um cérebro de tamanho considerável. Acredita-se que ele tenha sido o ancestral comum dos neandertais na Europa e dos primeiros Homo sapiens na África. A presença deles no continente teria representado um desafio ou talvez uma oportunidade para os humanos modernos em desenvolvimento. O Homo naledi, por outro lado, representava algo completamente diferente. Este hominídeo, descoberto nas profundezas de uma caverna na África do Sul, exibia uma estranha combinação de características primitivas e modernas. Com um cérebro significativamente menor que o do Homo sapiens, sua mera existência desafia noções tradicionais sobre a evolução humana. Como uma espécie com um cérebro tão pequeno conseguiu sobreviver ao lado de humanos com habilidades cognitivas superiores? Eles tinham habilidades únicas que lhes permitiram persistir por milhares de anos? E então havia o Homo rhodesiensis, outro enigma evolutivo. Com um crânio maior e mais robusto que o nosso, esse hominídeo parece ter sido um predador formidável e um competidor direto por recursos. Embora sua relação com o Homo sapiens continue sendo uma questão de debate, sua presença no mesmo território sugere interações inevitáveis, seja na forma de cooperação ou conflito. Mas a questão mais fascinante de todas é: essas espécies cruzaram? A genética moderna mostrou que o Homo sapiens cruzou com neandertais e denisovanos fora da África, sugerindo que a hibridização entre espécies humanas não foi um evento isolado, mas uma tendência comum em nossa história evolutiva. Se isso aconteceu na Eurásia, por que não teria acontecido na África também? Talvez nossos ancestrais compartilhassem mais do que apenas um território com essas outras espécies. Talvez tenha havido uma troca de genes, conhecimento, estratégias de sobrevivência. A ideia de que não éramos os únicos humanos na Terra nos obriga a repensar nossa percepção do passado. Por milhares de anos, o mundo foi um lugar onde diferentes tipos de humanos coexistiram, enfrentaram os mesmos desafios e talvez até aprenderam uns com os outros. Mas, com o tempo, algo aconteceu. Um por um, esses outros hominídeos desapareceram
Eles foram eliminados pela competição com o Homo sapiens? Eles foram extintos devido a mudanças climáticas ou doenças? Ou elas, de alguma forma, continuam existindo dentro de nós, em fragmentos de DNA que ainda carregamos em nossos genes? A verdade é que nossa história não é a de uma linhagem solitária, mas sim a de um mundo compartilhado com outras espécies humanas. Um mundo onde a evolução não foi um caminho linear, mas uma rede de caminhos que se cruzaram, se entrelaçaram e às vezes se extinguiram. Babuínos gigantes e terríveis. Normalmente, presumimos que os macacos são criaturas ágeis, com olhos agudos e comportamento social complexo. Entretanto, no passado, houve alguns primatas que desafiaram qualquer concepção moderna desses animais. Entre eles, um dos mais imponentes e assustadores era o Dinopithecus, um babuíno gigante que vagava pelas terras africanas numa época em que a natureza parecia ter sido projetada para testar os limites da evolução. Este primata colossal, cujo nome significa literalmente macaco terrível, viveu durante o Pleistoceno e acredita-se que pesava até 77 quilos, embora alguns indivíduos excepcionalmente grandes possam ter sido ainda mais pesados. Para colocar isso em perspectiva, o maior babuíno moderno, o Papio ursinus, mal ultrapassa 40 quilos nos machos mais robustos. O Dinopithecus não só tinha o dobro desse tamanho, mas também tinha uma estrutura corporal ainda mais poderosa, com membros musculosos, mandíbulas colossais e uma presença intimidadora que provavelmente inspirava terror em qualquer criatura que ousasse desafiá-lo. Mas a característica mais perturbadora desse primata não era apenas seu tamanho, mas seus dentes. Suas presas, em particular, eram assustadoramente grandes, 20% mais longas que as dos babuínos modernos. Imagine um primata do tamanho de um leopardo, com dentes de predador e a inteligência característica de primatas avançados. Um ser com a capacidade de organizar estratégias de caça, defender-se ferozmente e, potencialmente, competir com outros grandes carnívoros pelo controle de seu território. Embora a dieta exata do Dinopithecus permaneça um mistério, sua anatomia sugere que ele era um onívoro oportunista, semelhante aos seus parentes modernos. Isso significa que ele poderia se alimentar de uma grande variedade de recursos, frutas, restos de insetos, pequenos vertebrados e até carniça. No entanto, há motivos para suspeitar que esse babuíno não se contentava com uma dieta passiva. Seu tamanho, força e dentes sugerem que ele tinha a capacidade de caçar presas maiores, algo que babuínos modernos já foram documentados fazendo em menor escala. Isso nos leva a uma questão perturbadora. Os humanos já encontraram esse monstro primata? Embora não haja evidências conclusivas de que os primeiros Homo sapiens compartilhavam um habitat com os Dinopithecus, é possível que seus ancestrais imediatos o fizessem. Durante o Pleistoceno, a coexistência entre os primeiros humanos e grandes mamíferos era a norma, e o Dinopithecus pode ter sido uma ameaça para esses primeiros hominídeos. Não seria absurdo imaginar cenários em que nossos ancestrais, armados apenas com ferramentas rudimentares,
fossem forçados a se defender de grupos de babuínos gigantes, que poderiam considerá-los concorrentes ou até mesmo presas. Os babuínos modernos, apesar de seu tamanho menor, podem ser incrivelmente agressivos quando ameaçados, atacando ferozmente predadores como leopardos e chacais. Agora, imagine o mesmo comportamento em um animal com o dobro do seu tamanho, com presas ainda mais intimidadoras e uma mandíbula capaz de esmagar ossos com facilidade. O Dinopithecus deve ter sido uma verdadeira força da natureza, um predador improvável que não precisava de garras nem mandíbulas felinas para afirmar seu domínio sobre seu ecossistema. Apesar de sua presença imponente, o Dinopithecus acabou desaparecendo. Acredita-se que sua extinção tenha ocorrido há aproximadamente 250 mil anos, em uma época de mudanças climáticas drásticas que alteraram as paisagens africanas e reduziram a disponibilidade de recursos. Como muitas espécies grandes da megafauna do Pleistoceno, o babuíno gigante não conseguiu se adaptar rápido o suficiente ao seu ambiente em mudança. No entanto, seu legado ainda persiste. Os babuínos modernos, embora muito menores, compartilham com seus parentes antigos aquela mistura de inteligência, ferocidade e adaptabilidade que os tornou sobreviventes extraordinários. Por meio deles, em cada olhar calculista de um babuíno moderno, em cada gesto de agressão defensiva ou em cada estratégia de caça improvisada, ainda podemos ter um vislumbre do Dinopithecus, o babuíno gigante e terrível que outrora dominou as terras africanas, o Gnu dinossauro. Na vasta e antiga savana africana, uma época antes do mundo se transformar no que conhecemos hoje, um estranho mamífero vagava pelas pastagens ao lado dos primeiros humanos modernos. Sua aparência, embora vagamente familiar, escondia um segredo surpreendente. Era o Ruhrsingorix, uma criatura que, à primeira vista, poderia ser confundida com um gnu moderno, mas que, na verdade, era algo muito mais peculiar, um mamífero com uma estrutura anatômica mais típica de um dinossauro do que qualquer outro ungulado conhecido. O que tornou o Ruhrsingorix um ser tão extraordinário não foi apenas sua aparência robusta e sua semelhança com os antílopes modernos, mas também seu crânio, que abrigava uma estrutura nasal completamente atípica em mamíferos. Esse enigmático sistema de canais ósseos, composto de câmaras ocas dentro do crânio, lembra assustadoramente as cristas ressonadoras dos hadrossauros, os dinossauros herbívoros do Cretáceo que usavam sistemas elaborados de cavidades internas para emitir sons de baixa frequência. A comparação com os dinossauros não é exagero. Estudos realizados por paleontólogos mostraram que a estrutura nasal do Ruhrsingorix não apenas se assemelhava à dos hadrossauros na forma, mas também na função. Este antílope pré-histórico provavelmente usava suas cavidades cranianas como um sistema de amplificação sonora, permitindo que ele se comunicasse com outros membros de sua espécie de uma forma que nenhum outro mamífero moderno consegue imitar. Ele pode ter sido capaz de produzir infrassons, ondas sonoras de frequência muito baixa que podem viajar grandes distâncias sem serem detectadas por predadores.
os rebanhos de Huassingoryx se comunicassem de maneira semelhante aos elefantes modernos, que usam infrassons para transmitir mensagens pela vasta savana. Imagine um grupo desses seres marchando pela paisagem africana, emitindo sons tão profundos e estrondosos que eram quase inaudíveis ao ouvido humano, mas podiam ser ouvidos por seus pares a quilômetros de distância. Uma rede de comunicação invisível, uma sinfonia de baixas frequências ressoando pelas planícies, guiando o rebanho para novas terras e alertando-os sobre a presença de predadores. O fato de esse dinossauro gnu ter compartilhado seu mundo com os primeiros Homo sapiens levanta questões fascinantes. Se sons foram uma das primeiras experiências acústicas que nossos ancestrais ouviram enquanto vagavam pelas savanas africanas, eles se maravilharam como nós com o eco misterioso de uma criatura cuja voz lembrava algo muito mais antigo que os próprios mamíferos. A coexistência do Huassingoryx com os humanos modernos também levanta outra questão inevitável. Os primeiros caçadores foram responsáveis por sua extinção? Como muitas outras espécies da megafauna do Pleistoceno, o Huassingoryx desapareceu numa época em que os humanos já dominavam a paisagem. Embora as mudanças climáticas possam ter desempenhado um papel em seu declínio, a possibilidade de que a caça intensiva tenha sido um fator crucial em sua extinção não pode ser descartada. Imaginar um grupo de caçadores perseguindo esses gigantescos antílopes pré-históricos, tentando decifrar sua estranha forma de comunicação e antecipar seus movimentos, nos transporta para um mundo onde os humanos ainda não dominavam completamente a natureza, mas lutavam para entendê-la e sobreviver nela. Como teria sido ouvir os misteriosos chamados ressonantes do Huassingoryx pela última vez? Perdido para sempre na vastidão da savana, javalis do tamanho de cavalos. Ao longe, entre os arbustos e a grama dourada, uma figura imponente se movimenta pesadamente, bufando com uma intensidade que faz o ar vibrar. À primeira vista, você pode confundi-lo com um javali moderno, mas há algo em sua silhueta que faz você duvidar. Este não é um javali comum? Não. O que você tem diante de si é um colosso pré-histórico, uma fera colossal que desafia qualquer comparação com seus parentes modernos. Este é o Metridiocoerus, um javali gigante que dominou o ecossistema africano com sua presença imponente e agressividade letal. Este não era um porco comum. Pesando mais de meia tonelada, o Metridiocoerus tinha pernas poderosas e musculosas, atingindo dimensões semelhantes às de um cavalo. Suas costas arqueadas e seu pescoço grosso sustentavam um crânio enorme, adornado com um par de presas que pareciam projetadas para perfurar carne e osso com uma facilidade assustadora. Mas não era apenas um par de presas, mas 4 enormes punhais de marfim que se projetavam tanto da mandíbula superior quanto da inferior, curvando-se em um arco mortal que o tornava um dos suídeos mais formidáveis que já existiram. Essas presas, mais longas e afiadas que as de qualquer javali moderno, não eram apenas armas de defesa e ataque, mas também
ferramentas essenciais para a sobrevivência. Metridiochoeros os usava para arrancar raízes, arrancar cascas de árvores e, quando necessário, enfrentar os predadores mais ferozes de sua época. Porque se uma coisa fica clara ao estudar esse animal pré-histórico, é que ele não era uma presa fácil. Ao contrário dos javalis modernos, que tendem a fugir diante do perigo, o Metridiochoerus provavelmente tinha força e temperamento para enfrentar qualquer ameaça. Imagine a cena: um leão das cavernas, faminto e desesperado, espreitando nos arbustos, com os olhos fixos em um javali gigante que, em vez de correr, gira sobre suas pernas poderosas e encara seu agressor com rosnados profundos e desafiadores. Um único golpe de sua cabeça enorme e aquelas presas afiadas poderiam quebrar costelas, perfurar órgãos vitais e acabar com a caçada antes mesmo de começar. Mas o que torna o Metridiochoerus ainda mais fascinante não é apenas seu tamanho ou sua ferocidade, mas o fato de ter vivido em uma época em que os primeiros humanos modernos já exploravam o continente africano. O que nossos ancestrais devem ter pensado quando encontraram essa criatura? Eles poderiam tê-lo caçado, aproveitando seu tamanho imponente como fonte de carne, pele e ossos? Ou, pelo contrário, teriam medo dela, reconhecendo-a como uma força indomável da natureza? É possível que, assim como os javalis modernos, o Metridiochoerus fosse um onívoro oportunista, alimentando-se de raízes, frutas e pequenos animais quando a oportunidade se apresentava. Mas com tamanho colossal e musculatura altamente desenvolvida, alguns cientistas especularam que esse javali gigante pode ter sido um necrófago agressivo, roubando presas de predadores menores e até mesmo caçando animais vulneráveis quando necessário. Hoje, do que resta do Metridiochoerus são fragmentos de seu esqueleto, fósseis dispersos que nos permitem reconstruir a história de um dos javalis mais impressionantes que já existiram. Não há mais rebanhos desses animais cruzando a savana, nem ecos de seus rosnados ressoando entre as árvores. É verdade que os primeiros humanos não testemunharam um ataque interminável de criaturas estranhas e monstruosas, mas aquelas que eles conseguiram ver foram mais do que suficientes para deixar uma marca indelével na história da vida na Terra. Imagine como deve ter sido ficar cara a cara com um babuíno gigante com presas afiadas como navalhas, um elefante maior que um tiranossauro, ou um javali do tamanho de um cavalo com presas que poderiam despedaçar um leão. Eles não eram meros animais, eram forças da natureza, sobreviventes de um mundo mais antigo e hostil. Cada fóssil, cada fragmento ósseo que descobrimos nos conta sobre uma época em que os humanos ainda não dominavam o mundo, mas eram meras testemunhas de uma luta titânica pela sobrevivência. E se você quiser continuar explorando os segredos desse passado esquecido, se quiser descobrir mais sobre essas criaturas incríveis que já caminharam sobre a face da Terra, não se esqueça de se inscrever no canal. Há muitas outras histórias escondidas sob a superfície, esperando para serem contadas.